Olá, turma, espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade hoje aos nossos estudos. Na última aula, a gente estava finalizando aquela questão sobre o cinema, falamos ali sobre as influências, do cinema que foi feito antigamente, ali na sua origem, no cinema feito hoje em dia. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a relação entre a arte e a tecnologia. Bom, de forma geral, a gente pode dizer que a arte sempre esteve realmente ligada aos avanços tecnológicos. Isso porque o ser humano ele sempre teve a capacidade de desenvolver novas técnicas para tornar as atividades ali do dia a dia mais práticas, mas também sempre teve a capacidade de criar artisticamente. Então, desde mesmo lá da pré-história, quando o ser humano começa a descobrir ali novas técnicas, como por exemplo a pedra lascada, para poder fazer ali lanças e ferramentas, ele vai utilizar essas ferramentas e essas técnicas para sobrevivência, então na caça ou ali alguma coisa que ele possa desenvolver para utensílios de cozinha, por exemplo, essas ferramentas para serem mais práticas no dia a dia. Mas ele também vai utilizar essas ferramentas para criar, por exemplo, gravuras, esculturas. E isso é uma habilidade, é um hábito que continua se desenvolvendo com o tempo, Então, o ser humano ali em outras civilizações, como na arte egípcia, na civilização grega, eles vão se utilizar ali, criar essas ferramentas, criar essas técnicas, para tornar a vida mais prática, mas também vão utilizá-las para criar arte, para fazer ali esculturas, adornos na arquitetura, esse tipo de coisa. Ele vai continuar ali criando tanto técnica quanto artisticamente. Uma frase que define um pouco isso que a gente está falando, que é muito conhecida pela internet, é uma frase que é atribuída a Albert Einstein, que dizia que a criatividade é a inteligência se divertindo. Então, é uma frase que se refere justamente a isso que a gente estava falando, dessa capacidade de criar técnica e artisticamente. E isso vai se manifestar, A gente pode observar essa relação, entre a arte e a técnica e a tecnologia ali em outros momentos da história da arte. Como nós vimos quando falamos sobre o cinema, os irmãos Lumière inventaram ali, inventores ali como os irmãos Lumière, que não foram só eles, Era uma invenção que estava sendo criada ali em diversas partes do mundo, Vários inventores estavam estudando essa tecnologia. Esses inventores criaram o cinematógrafo, mas foram pessoas ali como Georges Méliès e Alice Guy que viram nessa invenção uma oportunidade de criar artisticamente, dando início ao cinema que nós conhecemos hoje em dia. Então a gente vê ali, que como nós vimos também, essa questão do cinematógrafo, ela era mais pensada para ser uma forma ali de registrar, e não uma forma de criar arte, não uma forma de contar histórias. Então é o que a gente estava falando, vai ter a criação, de algo, de uma ferramenta ali, que seja pensando em algo mais prático, em algo para tornar a vida mais prática, por exemplo, mas que vai ter alguém ali que pode olhar para aquilo como uma ferramenta de criação artística, Outro exemplo também que nós já vimos é sobre a Hedy Lamarr, que era atriz e inventora. Então, ela já estava ali, no âmbito das duas áreas. E uma das histórias ali que se conta, a possibilidade de como que ela teve a ideia lá do sistema de alternância do sinal de rádio, dizem que teria sido durante uma apresentação musical. Então, ela estava se apresentando ali com um amigo, Eles estavam cantando uma música e durante a música eles iam se alternando. E daí é que isso foi o que inspirou ela a ter a ideia ali de alternar o sinal de rádio que era utilizado ali no lançamento dos torpedos durante a guerra. Então, é mais um exemplo ali dessa relação entre a criação artística e a criação técnica.
E aí, mais um exemplo que eu trago para vocês hoje é o do Leonardo da Vinci. Da Vinci, ele era pintor e desenhista, né? Ele é conhecido aí como o autor da Mona Lisa, por exemplo, mas ele também era cientista. Ele também era cientista, era inventor. Então, a gente tem, né, muitos registros dos cadernos que ele fazia anotações ali e criava esboços para as suas pinturas, mas que também tem ali os registros dos esboços das suas invenções. Umas, assim, das mais conhecidas são as mais de uma, assim, que ele tentou criar ali de serem máquinas voadoras. Então, eram máquinas, assim, como as que a gente está vendo aqui nas imagens, né? Seriam trechos, assim, das páginas dos cadernos dele, em que ele tentava criar ali formas de criar uma máquina voadora. Ele fazia os esboços e tentava criar também ali na prática, né? Fazer esses experimentos de criar essas máquinas e pôr essas invenções em prática. Dessas invenções, assim, inovações tecnológicas, assim, dos últimos tempos, a internet é, sem dúvidas, uma das mais que tem mais, assim, influência no nosso dia a dia. E não deixaria de ser também, de ter, né, essa influência no cenário da arte. Como nós já víamos falando na última aula, com relação à produção de audiovisual, por exemplo, a gente vai ter ali muita questão da facilidade com a criação de smartphones, e essa questão do acesso também a esse conteúdo e a produção desse tipo de conteúdo por conta das redes sociais também. Isso vai ser algo importante, né, marcante na área da produção audiovisual, essa relação ali com a internet, com as redes sociais principalmente. Ainda tendo ali aquela questão de que nós já viemos falando, dessa relação com o conteúdo que está sendo criado, né? Como a gente vinha falando, o cinematógrafo, quando se originou ali, né? Quando foi criado, ele era pensado mais para ser uma forma de registrar momentos do dia a dia, ou ali cenas, né? Fatos importantes, ou também ali para ser utilizado por cientistas ou por botânicos, e biólogos ali para estudar, mais voltado para a questão do estudo, mas também para o registro de cenas cotidianas. E é exatamente o tipo de conteúdo que é mais comum sendo produzido nas redes sociais, né? Registros do cotidiano das pessoas, que a gente registra ali, né? Momentos banais até, para compartilhar nas redes sociais. E foi justamente pensando nessa questão, nesse compartilhamento desses momentos ali de cotidiano nas redes sociais, que a fotógrafa Corinne Vallonnet, ela cria uma série de fotografias chamada Photo Opportunities, que seria tipo oportunidade de foto, em que ela observa quando as pessoas viajam, elas tendem a tirar fotos muito parecidas de pontos turísticos e a compartilhar na internet. Por conta disso, o banco de dados da internet é gigantesco, né? Com fotos ali muito semelhantes dos mesmos pontos turísticos, por conta dessa tradição, né? Desse hábito das pessoas de viajarem e tirarem essas fotos muito parecidas. E aí ela cria essa série em que ela não faz novas fotos. Ela pesquisa na internet, né, fotos da Torre Eiffel, por exemplo. E aí salva fotos que as pessoas fizeram durante viagens e cria no Photoshop, né, digitalmente ela coloca uma imagem sobre a outra, cria uma transparência e cria essas imagens assim que são parece meio embaçadas, mas na verdade é porque são repetições, né? São várias imagens iguais umas sobre as outras com essa transparência. Então cria esse efeito assim meio distorcido, até meio fantasmagórico, que por conta dessa transparência. Seriam ali, né, a junção de várias imagens que as pessoas fizeram durante as viagens, umas sobre as outras, tentando criar ali uma única imagem. A
Ainda falando sobre a questão do cinema e da produção de vídeo, a gente tem também a questão dos serviços de streaming, que chegaram ali como uma forma, né, de substituir as locadoras de vídeo, por exemplo, mas que também passaram a ser uma nova forma de produzir filmes, né, de fazer essas produções audiovisuais. Então, esses serviços que até então eram apenas ali uma forma de aluguel, né, de ser ali uma locação de filmes e séries, passou a ser também uma forma de produzir, de fazer novas produções, ao ponto de que, muito rapidamente, passaram até a participar de grandes premiações como o Oscar. E esse é algo assim que a gente já está acostumado, em pouco tempo a gente já se acostumou a ver produções, né, feitas por esses serviços como a Netflix sendo indicadas ali a essas premiações e concorrendo com grandes estúdios, tanto de Hollywood como de outras partes do mundo. Além disso, nós temos também projetos que envolvem essas produções cinematográficas e que ocorrem em plataformas como as redes sociais, em plataformas virtuais. Um exemplo que eu trago para vocês é o TIFF versus Instagram, que é um festival de cinema. Na verdade, é como se fosse ali uma versão, né? Uma extensão do Festival de Cinema de Toronto, que apresenta curta-metragens de 1 minuto no Instagram. Então, foi uma parceria feita ali entre o Festival de Toronto e o Instagram, na época em que, há uns anos atrás, na época que o Instagram começou a permitir o compartilhamento de vídeos de 1 minuto, e eles criaram esse evento, né, essa versão do festival, que acontece virtualmente ali na rede social, e que cria ali, né, chama produtores, né, criadores, para fazer esses filmes, né, curta-metragens mesmo, produção mesmo cinematográficas ali, só que com a duração de 1 minuto, para participar do festival. Nesse contexto que a gente está vivendo de quarentena, né, e pandemia, essas questões, assim, esses eventos virtuais passaram a ser mais comum, né? Esses projetos de compartilhamento em redes sociais e na internet, né, nessas plataformas, passaram a ter ainda maior importância. O canal do YouTube Meteoro Brasil criou uma mostra de curtas chamada Mostra Meteoro de Curtas, e que é lançada, né, durante esse período, apresentando mensalmente curtas brasileiros que são disponibilizados no canal deles no YouTube. Nós temos ainda, pensando aí, né, na arte como um todo, né, não apenas ali na questão da linguagem cinematográfica, a gente tem, por exemplo, museus que oferecem visitas online nos seus sites e também museus que existem apenas virtualmente, como, por exemplo, o Museu do Meme, que foi criado por um projeto da UF, né, da Universidade Federal Fluminense, que tem, né, um site, né, ele é um museu virtual que se propõe ali a ser, né, ter um acervo de memes, né, fazer um acervo com os memes que são lançados na internet. Então, a gente vai ter essa relação, né, não apenas por ser um museu virtual, mas porque o tema do museu já é justamente ligado à internet, é ligado à questão das redes sociais também. Temos também projetos que são lançados em redes sociais, como, por exemplo, o projeto de fotografia SP Invisível, que se propõe a compartilhar fotos, fazer fotos, né, de moradores de rua. O nome, né, São Paulo, SP Invisível, se refere justamente à ideia de que essas pessoas são muitas vezes ignoradas, né, são muitas vezes tidas ali como pessoas invisíveis, e na verdade tem muitas histórias, né? Então eles compartilham, fazem essas fotos, conversam com esses moradores de rua e compartilham a foto que eles fizeram junto com um depoimento da pessoa. É uma forma ali, né, de dar visibilidade a esse lado da cidade que é tido muitas vezes como invisível, muitas vezes ignorado.
Além disso, eles passaram a fazer projetos sociais, né? Além de apenas a ideia inicial, né? A ideia principal é tornar essas pessoas visíveis para que outras criem ali, possam tomar outras atitudes. Mas eles também fazem ali, criaram livros, criaram projetos sociais, né? Para ajudar também essas pessoas. Então, o projeto foi tomando outras proporções para além ali desse projeto de fotografia e textual que era no início. Essa questão do uso das redes sociais por artistas também é algo muito utilizado na questão de criar portfólios, né? Existem redes sociais que são próprias para isso, como por exemplo o Behance, que são ali, tem um formato ali parecido com rede social, mas que é para criação de portfólio. Mas muitos deles utilizam também o Instagram. E é algo muito comum com relação ali a ilustradores, né? É uma tática muito utilizada para ilustradores, né? Existe até, de certa forma, uma comunidade artística, né, de ilustradores na internet, nas redes sociais, tanto no Instagram como no Twitter também, por exemplo. E aqui eu trago 2 exemplos para vocês de ilustradores que utilizam, né, essa questão das redes sociais aqui do Instagram, que são a Mari Ilustra, que cria, né, essas ilustrações em que ela faz muitas vezes ali com frases ou baseadas em algum meme ou em situações ali do dia a dia dela, em que ela compartilha, né? Ela cria com essa personagem que é um autorretrato, né? É ela mesma. E ela cria essas ilustrações e cria produtos também, como adesivos, capinhas de celular, e vai fazendo ali as suas parcerias também, né? Fazendo ali, aqui, por exemplo, tem uma propaganda da Leite Ninho que ela fez com os filhos dela. Então, é uma oportunidade ali de ilustradores criarem essas parcerias. Outro exemplo é o Piccolo, Gabriel Piccolo, em que ele tinha por objetivo, né, ser quadrinista, e ele tinha uma vontade de trabalhar com a DC Comics. Então ele passou ali, né, a focar a sua produção, a fazer fanarts baseadas ali na série dos Jovens Titãs, como uma forma de se promover. E acabou que ele conseguiu fazer essa parceria, né? Ele conseguiu chamar a atenção e fazer ali, né, usando essa questão das redes sociais como uma das táticas ali de autopromoção do seu trabalho. E ele fez uma parceria com a DC em que ele fez as ilustrações, né, os desenhos ali dos quadrinhos da personagem Ravenna, que foram lançadas, se eu não me engano, há uns 2 anos atrás. Esses 2 são artistas brasileiros, tá? Só para constar. Tanto a Mari, né, quanto o Gabriel são 2 exemplos de ilustradores brasileiros. Nesse ambiente também, né, ligado a essa questão da ilustração, a gente vai ter também eventos que são criados ali, né, desafios que são criados dentro das redes sociais, como, por exemplo, o Inktober, que acontece durante o mês de outubro, em que desafia ali artistas a criarem uma ilustração nova todo dia utilizando tinta preta. E um outro exemplo também que eu trago é a Girls Artistic Gang, que foi criada pela ilustradora Andressa, da @dessamor, que é o arroba dela no Instagram, em que era uma campanha em que ela fazia que todo mês tinha um tema que era lançado, né, pelo perfil criado por ela, e que desafiava ali a ilustradoras, né, mulheres, a criarem desenhos, ilustrações baseados nesse tema e que eram compartilhados, né, repostados ali no Instagram do desafio. Para finalizar, eu trago também a questão de que, assim como aconteceu com jornais e revistas ali de variados temas, as revistas que eram voltadas para a arte também foram se tornando cada vez mais virtuais, né? Saindo ali, deixando de serem produzidas materialmente, se tornando apenas virtuais, ou novas também revistas foram sendo criadas, né, ali já no ambiente virtual para falar sobre arte, né? A questão sobre os textos sobre arte e as críticas também, né, que eram feitas,
isso foi muito afetado também, né, influenciado ali pela criação, pelo advento da internet e pela criação das redes sociais. Isso porque, né, as críticas de arte, muitas vezes, né, você quer saber uma crítica de uma exposição, você procura a opinião das pessoas nas redes sociais. Isso é muito comum, se tornou cada vez mais comum. Um exemplo que eu trago aqui de revista, né, voltada para a arte, que foi criada virtualmente já, é a revista Carbono, em que também nos temas ela traz geralmente, muitas vezes, os temas geralmente são ligados também a esse ambiente virtual e a essa questão da tecnologia, né? Juntando ali a questão tanto da arte com a tecnologia. Outro exemplo também são as páginas, né, em redes sociais criadas voltadas, né, para a questão da arte, para falar sobre arte. Eu trouxe esse exemplo aqui que foi criado por uma amiga minha, chama Arte Porquê, em que ela compartilha ali, né, sobre alguns artistas, fala também sobre mitologia, em que ela cria ali textos, né, mais leves, assim, né, com um vocabulário mais leve, mais de rede social mesmo, para falar sobre arte, né, de forma geral ali. Mais especificamente, né, sobre história da arte. E aí, como eu falei, ela fala ali sobre artistas, sobre obras específicas, também sobre mitologia. Bom, por hoje eu vou encerrar por aqui. Na semana que vem a gente dá continuidade ao nosso conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. A gente se vê na próxima aula.